Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês ricamente, em nome do Senhor Jesus, aproveitando hoje um pouquinho no estilo diferente, trazendo aqui uma palavra para você na nossa reunião, nosso culto, nosso encontro, que nós temos todas as sextas-feiras aqui na igreja. E eu espero um dia a gente poder até ter uma camisa assim da igreja, para disponibilizar para todos vocês que quiserem. Com certeza, no futuro teremos, tá? Para todas as pessoas que quiserem. Mas hoje eu venho aqui e eu quero falar com você do livro de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. O apóstolo Paulo, ele dá alguns conselhos a Timóteo sobre a vida. Nós estamos começando um novo ano, chegando mais uma vez, aliás, começando um novo ano não, começando um novo mês, né? E o último mês do ano. E aí nós precisamos olhar algumas coisas, pensar em algumas coisas que talvez não foram feitas e trazer para junto de nós algumas orientações espirituais. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo assim, dizendo: Timóteo, você tem que ter muito cuidado para você não se envolver com coisas materiais e esquecer as espirituais. Envolver com coisas cotidianas e esquecer das espirituais. Por exemplo, do capítulo 6, começando pelo versículo 3 até o versículo 10, Paulo dá alguns conselhos a Timóteo a tomar cuidado para não deixar que a necessidade financeira ou a abundância financeira fizesse com que o ministério de Timóteo fosse pautado em coisas materiais. Ele disse: Timóteo, é o seguinte, você precisa de fato, tá? Você precisa ter a piedade, que é o amor às coisas sagradas, que é o apego pelas coisas de Deus. Você precisa manter essa piedade com contentamento. Você tem que ser uma pessoa que mantém o amor a Cristo e você precisa ser uma pessoa que mantém o contentamento com aquilo que Deus te dá. E aí Paulo vai falando para ele: olha, Timóteo, eu aprendi a viver com muito, eu aprendi a viver com pouco. Então, em todas as coisas eu aprendi sempre a dar graças. Aí Paulo vai dizer para ele também que quando a pessoa ela ama o dinheiro, quando a pessoa ela ama as riquezas, ela acaba criando nela a raiz de todos os males. Algumas pessoas até me perguntaram: pastor, é pecado o dinheiro? É pecado? É pecado gostar de dinheiro? É pecado pensar em prosperar? É pecado lutar pela prosperidade? Não, não é pecado. O pecado é você amar o dinheiro. Existem dois senhores. Jesus disse assim: não se pode servir a Deus e Mamon. Ou seja, não se pode servir a dois senhores. Então existem dois senhores na terra. Existe um senhor chamado Deus, o Criador dos céus e da terra. E existe um outro senhor chamado Mamon, que são as riquezas ou o dinheiro. Que as pessoas hoje, elas matam por causa do dinheiro, elas corrompem por causa do dinheiro, elas fazem guerra por causa do dinheiro, elas traem por causa do dinheiro. E, meu Deus, se fosse aqui numerar o que as pessoas fazem por causa do dinheiro, talvez num vídeo de 1 hora nós não conseguiríamos colocar tudo que acontece na vida das pessoas por causa do dinheiro. Infelizmente, a pessoa, quando ela deixa o primeiro lugar para as coisas materiais, ela perde a essência do espiritual. O espiritual tem que vir em primeiro lugar. Você tem que saber uma coisa: eu sou um ser humano que tenho um espírito e possuo uma alma e moro num corpo. Esse teu espírito ou a tua alma, quando você partir dessa terra, você será responsabilizado na eternidade diante de Deus
pelo que você fez enquanto você esteve aqui no corpo. O corpo é terreno. O corpo só serve para você viver aqui na terra. Depois que você parte dessa terra, as únicas duas coisas que se aproveitam, ou a única coisa que se aproveita, é a alma do ser humano. E aí eu costumo dizer, simplificando, que a alma se junta ao espírito num estado de consciência. A alma é o estado de consciência e o espírito é o sopro que vem de Deus, ou o espírito, a alma, o sopro que vem de Deus. E então o verdadeiro ser nosso, esse sopro que vem de Deus, e nós então seremos responsáveis diante de Deus pelo tipo de vida que nós vivemos aqui na terra. Por exemplo, existem apenas duas coisas que a Deus importa que façamos enquanto nós aqui estivermos: a maneira como nós servimos a Deus e a maneira como nós servimos as pessoas. Duas perguntas se fazem necessário todos os dias ouvirmos. Como você tem servido a Deus? Como você tem priorizado? Como você tem valorizado as coisas espirituais? Você tem priorizado as coisas de Deus? Você tem valorizado as coisas de Deus? É importante você priorizar, valorizar as coisas de Deus. Por exemplo, você tem que tirar tempo para ler a Bíblia, você tem que tirar tempo para fazer as suas orações pessoais em casa, né? Mesmo que você mora distante, você talvez não tenha uma igreja que você gostaria de frequentar na sua cidade ou no seu bairro, mas você tem um programa, você tem a mensagem que você ouve, que você para, pensa, entende, reflete o entendimento, e aí você diz: Deus, é isso que o Senhor tem colocado no meu coração. É necessário que você tenha primeiro uma aliança, um compromisso com Deus. A segunda coisa que nós devemos fazer, e vamos prestar contas dela diante de Deus, é como nós tratamos o nosso semelhante. Eu acredito que nós teríamos um Brasil muito melhor se cada cristão, cada um que diz ser cristão, honrasse e respeitasse o seu próximo. É claro, tem uns que dizem que ama e respeita a Deus, mas quando se vira para o próximo, se eles puderem, eles passam o próximo para trás, ou trata com ódio, trata com desprezo. Eu não consigo entender como existem pessoas que pregam a palavra de Deus, pregam a Bíblia, e ao mesmo tempo ela disse: mas eu não gosto do fulano de tal, eu não gosto do cicrano, eu não gosto do beltrano. Eu não consigo entender isso, porque a Bíblia diz que se eu odeio o meu irmão, se eu não gosto daquele ser humano que é o fulano de tal, que é também a imagem e semelhança de Deus, eu não posso dizer que eu conheço ou que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo. Eu já vi pastores dizer: eu não gosto do fulano, eu odeio o cicrano. Simplesmente, talvez você não entendeu bem. Eu posso não gostar da sua ideia, eu posso não aceitar a sua ideia, eu posso não gostar do jeito que você está pensando, eu posso não concordar com você e ter a minha opinião e dizer: olha, eu não concordo com você, eu penso diferente, mas dito estas coisas, dá aqui a mão. Nós somos seres humanos e eu te respeito, então você já sabe o meu ponto de vista em relação a esse assunto, eu sei o seu, eu te respeito e você me respeita. Nesse assunto nós não vamos mais tocar porque você tem um ponto de vista diferente do meu. Mas infelizmente hoje as pessoas não estão pensando assim, porque falta ensinar as pessoas sobre amar a Deus e amar as pessoas. Muito importante, amar a Deus e amar as pessoas. Não tem como você dizer que ama a Deus sem amar as pessoas. E não tem como você dizer que ama as pessoas sem amar a Deus. Aliás, tem como sim você amar as pessoas e não amar a Deus. Agora, não tem como você dizer que ama a Deus sem amar as pessoas. Ok? Só para você entender. Você pode amar as pessoas, você pode fazer um trabalho excelente entre os seres humanos, ser aplaudido, ganhar prêmios e mais prêmios como alguém que fez um trabalho glorioso entre os seres humanos,
mas diante de Deus você pode não ter nenhum mérito pelo que você fez, porque você apenas fez se apresentando para se ganhar, para ser promovido, etc. Agora, então eu posso fazer algo para o ser humano e não fazer para Deus. Agora, o contrário não é verdade. Não tem como eu dizer que amo a Deus, que sou ministro de Deus, que sou pastor, que prego a palavra, ou que sou membro de uma igreja e que sirvo a Deus e que estou em comunhão com Deus, sem amar o meu próximo. É impossível, de acordo com as cartas que João escreveu. Sugiro uma leitura da primeira, segunda e terceira carta de João. Você verá que é impossível amar a Deus sem amar o próximo. O apóstolo Paulo disse assim a Timóteo, 1 Timóteo 6, verso 11. Tu, porém, homem de Deus, falando para ele, foge dessas questões que não levam a nenhum proveito espiritual, a nenhum crescimento espiritual. E aí diz, segue a justiça, temos que seguir a justiça, segue a piedade, fé, segue o amor, tá? Segue o amor, segue a paciência e segue também a mansidão. São essas coisas que devemos seguir. Seguir a justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Seguir essas 6 coisas que ele está dizendo que nós devemos seguir. E aí ele diz, combate o bom combate da fé, guardar a fé, lutar para preservar a sua fé. Tome posse, disse ele, da vida eterna. Tomar posse da vida eterna, sabe? Para que para o qual também fosse chamado. Significa que tomar posse da vida eterna, eu tenho que guardar minha vida eterna. Tudo acontece hoje no mundo tentando esfriar a fé das pessoas. A pandemia esfriou a fé de muita gente, essa Covid que veio esfriou a fé de muita gente, esse movimento todo agora dizendo que está voltando, que não sei o que e tal. O diabo tá... Você não percebeu que o diabo está trabalhando para matar você na fé? Você não percebe que tudo que acontece está tentando afetar o coração do corpo de Cristo, que é a igreja? E nós não podemos permitir isso. Você precisa se levantar, servir a Deus. Você precisa se levantar e servir a Deus verdadeiramente. Eu quero, inclusive, convidar você que está em casa agora para se levantar comigo. Não levantar fisicamente, mas se levantar numa oração para servir a Deus em espírito e em verdade. Se você ainda não tem participado dos nossos cultos aos domingos, convido você, domingo agora, eu vou deixar o programa gravado. Eu tentei fazer ao vivo, mas aí não deu certo, então eu vou deixar gravado. Eu quero você participando conosco, tá? 10 horas em ponto, entra o vídeo para você acompanhar, para você orar conosco e para você receber as bênçãos de Deus, tá bom? Você quer orar comigo agora? Então feche os olhos e diga comigo assim: meu Pai e meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero cuidar da minha vida eterna. Eu quero guardar a minha vida eterna. Diga, Senhor, eu quero preservar a minha vida eterna. Eu não quero te abandonar, Senhor. Eu não quero te deixar. Diga, Senhor, me fortalece para que eu continue caminhando e andando com o Senhor. E eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu entrego cada pessoa nas tuas mãos, a vida deste homem, dessa mulher, desta criança, deste que está no hospital, no leito, esse que está em casa, mas está acamado, está enfermo, essa pessoa, meu Deus, que está no hospital, mas os médicos têm dito que não tem tido melhora o caso dela. Alguns médicos até chegaram a dizer que é irreversível o quadro clínico dessa pessoa, mas o Senhor, que é o médico dos médicos, o Senhor que tem a última palavra, o Senhor pode intervir nesse caso e trazer a vida, trazer a paz, a restauração de volta para esta pessoa. Por isso, meu Deus, é que eu te peço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos, meu Pai,
Eu coloco a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Eu amarro todo o mal. Eu repreendo todo o mal. Eu expulso todo o mal da vida deste homem e desta mulher. Eu repreendo todo o mal, eu amarro todo o mal, eu expulso todo o mal em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa água, meu Pai, eu abençoo para que todos que dela fizerem uso sejam também abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus. Assim seja. Amém e graças a Deus. Tome agora do seu copo com água. Receba a bênção de Deus. Graças a Deus. Eu desejo a todos vocês um excelente dia, um excelente começo de mês, tá? E Deus abençoe a todos vocês ricamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que hoje, dia 2 de dezembro, eu faço 26 anos de casado. Deus abençoe, né, a todos, e quando você for orar, você ore também por nós. Lembrei da data agora, 26 anos, olha que legal. Deus abençoe a todos. Espero você no nosso próximo domingo, nosso programa aqui às 10 horas da manhã, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.